gente de boa vontade que está aqui comigo. E a mão, o Espírito, a graça e a luz do Senhor Jesus se derramem sobre nós e nos iluminem e nos tragam toda a graça de lucidez e de sabedoria. É o que eu desejo para nós iniciando esse dia. E o meu dia falando já começou há muito tempo. E agora eu estou na minha segunda rodada aqui com vocês, depois de ter participado de um programa daqui mesmo ao vivo, lá para a TV Educativa do Paraná. Eu fiz um pequeno intervalo só para comer uma maçãzinha. Estou começando aqui com você agora, outra vez. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos. Nesse dia tão lindo que choveu, fica esse filtro de nuvens, eu gosto dessa luz, as plantas molhadas, tudo cheio de vida. E eu até esqueci de colocar o meu microfone para melhorar o som dos que estão me ouvindo aqui através do TikTok. Esse melhora porque diminui o som ambiente, o som aqui da nossa cascatinha atrás de nós. Melhora, não melhorou? Para todos vocês, eu sei que melhorou. Bem-vindos e cheguem e entrem, está todo mundo em casa. Olha só, nós temos falado aqui no capítulo 18 de Mateus sobre o reino dos céus e os pequeninos. Em primeiro lugar, sobre a centralidade dos pequeninos, que não são só crianças. Jesus tomou uma criança como exemplo, iniciando esta conversa, para tratar de um tema horroroso, que era o fato de que eles vinham caminhando e discutindo sobre qual deles era o maior no reino dos céus, um bando de marmanjo brigando quem de nós vai ser o maior. Tiago e João já tinham pedido uma intervenção materna para a mãe deles ir falar com Jesus, pedindo que na sua manifestação final, na sua volta, os filhos dela, Tiago e João, se assentassem um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus. E Jesus disse: olha, isso aí não tem nada a ver comigo, tem a ver com uma prerrogativa do meu Pai. Jesus está o tempo todo transferindo as coisas, as decisões, os juízos, as escolhas para o Pai. Ele mesmo diz: eu só digo o que eu ouço, mas eu mesmo não estou julgando ninguém. É conforme o meu Pai me diz que eu me pronuncio. Agora, existem certas coisas que ele não se pronuncia a respeito delas de jeito nenhum. Ele se trata como um humano entre os demais humanos, como o primogênito entre muitos irmãos, ao mesmo tempo em que ele diz: vós me chamais de Senhor e de mestres e fazeis bem, porque eu sou. Mas quando se trata de responder, quando ele vai voltar, ele diz: quanto aquele dia, aquela hora, aquele tempo, os anjos de todas as dimensões não sabem, nem tampouco o Filho, mas tão somente o Pai. E aqui, no caso desses que queriam ser os maiores, e no caso aventado, mencionado por mim, da mãe de Tiago e João pedindo isso direta e despudoradamente a Jesus: ó, que o Tiaguinho, Joãozinho sentem um à esquerda, outro à direita, quando tu vieres no teu reino. Jesus disse: olha, isso aí tem a ver com meu Pai. Eu não estou fazendo essas escolhas. Não estou mesmo. E aí ele prossegue, chamando uma criança, depois dele ouvir e perceber essa discussão patética, aqueles 12 apóstolos marmanjos discutindo isso como se fossem uns bobos, imbecilizados. Depois de tanta informação, formação e instrução de Jesus, eles estão sempre voltando recorrentemente
ao princípio das mesmas idiotices. Aí Jesus chamou uma criança. Vem cá, meu filho, por favor. Veio uma criança, um pequenino. Ele pegou o pequenino e colocou no meio da trupe de marmanjos apostólicos, no meio deles, e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes dessa idiotice adulta, competitiva, cheia de disputa, predatória, comparativa, animalesca de vocês, se vocês não abandonarem essa sabedoria mundana, animal e demoníaca, e não se transformarem em pequeninos que não se medem, que não querem saber da origem de nenhum, de ninguém, que não estão de si mesmos condicionados a nenhuma forma de preconceito, nem tampouco se não tiverem pais idiotados que os treinem e os condicionem na perspectiva da tolice e da idiotice. Nenhuma criança de si mesma é preconceituosa ou pergunta quem de nós é o maior, a não ser que seja filho de um megalomaníaco narcisismo e tenha recebido esse treinamento em casa. Mas no mundo normal, se você não perverter, não abusar da consciência da criança, insuflando nela sentimentos ou pensamentos ou constatações que elas mesmas não tiveram, só impressões que lhes foram impressas e malignas, conforme eu já descrevi aqui a natureza dessa malignidade, se isso não acontecer, elas estão limpas. Jesus está se referindo a essa criança mediana que não quer saber de cor de pele, nem de status social, nem de onde um vem e o outro vem. Se tiver bola, peão, brincadeira, pedra para jogar, e obstáculo a saltar, árvores a subir, qualquer coisa que as crianças no mundo inteiro elejam como distração ou brincadeira, como fizeram todos esses milhares de anos da civilização humana, e Jesus está falando daquilo que era recorrente na cultura humana, a civilização humana em geral, e em geral as crianças que não são filhas de seres narcisistas e perversos, que sejam filhas de gente normal, natural, simples, crescem, e só depois de uma certa idade é que a idiotice começa a buscar um lugar adulto no coração das crianças. Do contrário, esse lugar e esse espaço não está lá. Aí Jesus está falando disso, dessa média ponderada universal, dizendo: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E ponto, não entra mesmo. Esse adulto, esperto, malandro, isso tudo, como eu já falei na quinta-feira passada, está fora. Isso tudo que você considera os seus galardões de superioridade em relação aos menos afortunados, em qualquer que seja o nível da sua superioridade, já coloca você do lado de fora desse reino da igualdade, da graça, do acolhimento, da bondade, do nivelamento, onde ninguém é maior do que ninguém. Então quem quer ser maior, vá procurar o seu status fora do reino dos céus, fora de Jesus. Enquanto estiver vivo nessa carne, nesse corpo, vá brigar para se tornar Elon Musk, ou para se tornar Zuckerberg, para se tornar quem você queira no mundo da perversidade, agora fora do reino dos céus. Não há lugar para gente assim no reino de Deus. Quem diz é Jesus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança que ele chamou e ela veio, botou no meio e ela ficou, tomou como exemplo e ela não reclamou. Quem não se tornar simples, humilde, ensinável como uma criança, não tem acesso ao reino. E quem se tornar esse, sem procurar saber, sem reflexão a respeito do assunto, sem meditação de nenhuma natureza,
nem que isso se torne um elemento de constatação para o próprio indivíduo. Ao contrário, é apenas uma observação de Deus sobre a natureza generosa, simples, desprovida, graciosa do coração de uma criança normal. Esse é o maior no reino dos céus. Os outros estão fora, nem entram, nem acesso têm. Aí Jesus disse: quem receber uma criança como esta, a mim me recebe, me aceita. Aí a gente foi adiante, falando dos tropeços e daqueles que fazem pequeninos tropeçarem, tanto crianças. Eu aludi, por exemplo, ao abuso sexual, à pedofilia, ao abuso de todas as naturezas que possam ser praticadas contra uma criança, ao abuso físico, ao abuso verbal, ao abuso diminutivo, à detratação da criança. Tanto quanto eu disse que Jesus não estava se referindo apenas a crianças, mas aos pequeninos em geral, às pessoas que não têm como se defender da arrogância, da soberba, da altivez, da maldade, da exacerbação de poder, do desejo e da manifestação de domínio, de controle, que são os pequeninos, os desprovidos, os órfãos da sociedade, os invisibilizados por aqueles que dizem: eu vejo, eu sou maior, eu posso, eu controlo. Jesus disse: esses são os que fazem os pequeninos tropeçarem. Esses deveriam entender que melhor lhes seria amarrar uma pedra de meia tonelada, uma pedra de moinho. E até hoje tem exemplo disso lá na Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, onde Jesus estava contando essas histórias e dando esses exemplos. Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se suicidar no Mar da Galileia. Uma condição infinitamente melhor do que fazer os pequeninos tropeçarem, sejam eles infantes ou adultos desprevenidos, despreparados, ou usar o seu poder abusivo para abusar, destruir. Ou eu dei ainda o exemplo daqueles que se dizem pastores, ou líderes, ou bispos, ou apóstolos, ou mestres, ou ensinadores de outros que supostamente são inferiores, são menores e que são subjugáveis, que são os que na humildade desprovida de discernimento trazem dinheiro, dão o dízimo, aceitam quase tudo que a pessoa fala, ou tudo, muitas vezes. E aí vem os abusos, vem os controles, vem as dominações, vem tudo aquilo que vocês estão cansados de ver, e eu não aguento mais nem sobre isso falar. Jesus diz: olha, gente assim era melhor se suicidar. Quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Eu só estou repetindo o que Jesus falou. Se você é assim, um suicídio te trará uma melhor ventura do que você continuar a viver como um desgraçado diante de Deus, fazendo gente simples e indefesa tropeçar no seu mau exemplo, no seu abuso, no pastor pedófilo, no padre pedófilo, no pastor promíscuo que sai pegando todas as menininhas da igreja, as mulheres casadas, não satisfeito, mete a mão no dinheiro, pega em qualquer coisa. Agora, Jesus está falando de um ambiente muito maior. Porém, tanto mais quanto esse ambiente se concentre na ideia também de que o indivíduo fala em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, pior é a situação desse indivíduo que faz tanta gente tropeçar e que produz escândalo no mundo, foi o que Jesus disse. Que o grande escândalo para o mundo é esse tipo de gente. E aí eu disse que o mundo não se escandaliza com ninguém, nem com coisa alguma, mais do que ele consegue se escandalizar com crentes, com pastores, com sacerdotes, com mestres, com apóstolos, tanto mais quanto essas pessoas se vinculem a Jesus. E que seja a própria manifestação do uso abusivo do nome de Jesus, do ensino de Jesus e do poder de Jesus, deformado e deturpado, e que nas mãos deles, como empoderamento, apenas serve para que eles
controlem, manipulem, se tornem absolutamente satânicos, diabólicos, da dominação da mente e da alma desses que se chocam. E que Jesus diz, ai do mundo por causa destes. Porque é inevitável que venham esses. É inevitável. Jesus nunca achou que isso seria uma coisa que aconteceria, quem sabe não. Ele trata esse tipo de gente, a proliferação desse tipo de espírito, dessa apostasia, desse estado de coisas maligno, demoníaco, como uma inevitabilidade. E conclui dizendo, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí diz, olha, é melhor cortar. Se é a tua mão que te faz tropeçar, corta, decepa a tua mão. Decepa a tua mão. Decepa. Aqui. Isso, vamos lá. Caiu aqui. Eu vou pedir para os meninos botarem no ar de novo. Vem aqui, alguém aqui, por favor, e ponha no ar o TikTok. Caiu. Muita gente querendo entrar para me seguir, aí deu um boom ali. Caiu. Aí vem, portanto, Jesus e diz, ai do mundo, porque isso é inevitável. Sim, que venham os escândalos. Portanto, a medida para evitar esse escândalo é tirar, é cortar, é decepar de você qualquer que seja o elemento que se manifeste atavicamente vinculado à sua vida, às mãos, às suas ações, aos pés, aos seus caminhos, ao que você escolhe, os olhos, ao que você deseja, cobiça, busca, despudoradamente. E geralmente a gente provoca escândalos na vida dos outros a partir das dinâmicas das nossas ações, das nossas mãos, das nossas construções, do que a gente esculpe diante dos sentidos dos outros, do próximo, ou então diante dos nossos atos, dos nossos caminhos. Deixa eu tirar aqui esse som que está entrando, isso. Obrigado, cara. Então, dos nossos caminhos escolhidos que fazem outras pessoas tropeçarem, ou da cobiça, do desejo, da vontade luxurienta dos nossos olhos, da incontrolabilidade do nosso desejo cobiçoso de posse, de dominação. Jesus diz, olha, isso leva ao inferno de fogo. Isso conduz, no fim de tudo, enquanto vocês vão desgraçando e passando pelo mundo, desgraçando o mundo, a terra, e na terra os mais desprovidos e os mais infelizes, enquanto você pratica, como eu vejo gente ficando idosa, velha, achando que vai viver para sempre, praticando o mal. Praticando o mal. Jesus conclui dizendo, isso vai te levar ao inferno de fogo. É melhor que você mantenha o seu eu, que é aquilo que pode ter a chance da vida eterna. Não é a tua mão, teu pé, nem os teus olhos, é você. Você tem uma mão, mas você não é a mão. Você tem pés, mas você não é o pé. Você tem olhos, mas você não é os olhos. Essas coisas estão supostamente aqui para te servir, mas você é quem tem controle, você é quem tem que dominar isso. Você não conseguindo dominar, extirpe. Não brinque com isso, porque isso tem o poder de aniquilar você, de acabar com a sua existência. Aí nós vimos isso na semana passada. Quando foi na sexta-feira passada, eu voltei, normalmente eu faço terça, quarta e quinta, mas eu disse que excepcionalmente eu faria, e a gente tratou da questão das ovelhas perdidas, onde Jesus começa no verso 10 do capítulo 18, dizendo, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. E começa a falar dos pequeninos como exemplo de simplicidade e humildade, fala dos pequeninos como exemplo de vulnerabilidade em relação ao qual eu preciso tomar cuidado
para que eu não os induza a nenhum tipo de sofrimento, de escândalo, de qualquer que seja a natureza. E eu preciso evitar isso a todo custo, ainda que eu tenha que arrancar os elementos que eu considere mais atávicos à minha vida, porque não sou eu, apenas me pertencem, e essas coisas que ficaram condicionadas a se manifestarem de modo perverso e pervertido, têm que ser decepadas para que eu seja preservado, e aí cada um entenda exatamente acerca do que se está falando para a sua própria vida, porque o final é inferno de fogo, que é o melhor cenário de todos, é o inferno de fogo que implica em que haverá extinção. Nada sobrevive ao fogo no final, como diz o Apocalipse. Serão lançados nesse lago de fogo o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que amam e praticam a mentira e o engano, e cairão nesse buraco negro de extinção, no nihilo, no nada. Virarão menos do que coisa alguma, nada. Português não tem a palavra nadeza, qualidade do que é nada. O inglês tem o nothingness, que é essa nadeza, cair na nadeza absoluta. Aí na sexta passada a gente falou dos pequeninos dizendo, não os desprezeis, porque eles têm uma reciprocidade absoluta da parte do meu Pai. Os seus recíprocos, os seus anjos, veem a face do meu Pai que está nos céus de dia e de noite. Como Paulo, usando do mesmo princípio de reciprocidade, e eu até ilustrei com a dimensão quântica do mundo subatômico, onde um elemento subatômico tem o seu recíproco, e não importa o quão distante ele esteja, se provocar essa divisão do elemento originário, aquilo que dali procede é idêntico, e se eu alterar alguma coisa aqui, eu altero o outro, mesmo que o outro esteja do outro lado da galáxia. Paulo, portanto, não com conhecimento de física quântica, mas por acessamento de fé e de percepção e, eventualmente, do que Jesus disse aqui. Os anjos do meu Pai veem a face do meu Pai em favor dos pequeninos de dia e de noite. Paulo vem e diz que nós, que estamos em Cristo, estamos também assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos em Cristo pela fé, ganhamos o poder dessa reciprocidade de o que é de Jesus e está em Jesus, já nos seja graça real, de modo que eu estou sentado nesse banco aqui no meu jardim, falando com você na mesma medida em que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na mesma medida em que os pequeninos aviltados por tanta gente tomada pelo espírito da perversidade, tem os seus anjos, os seus recíprocos, na presença do Pai que está nos céus, incessantemente tem report a teu respeito, que és o abusivo de pequeninos na presença de Deus. E Jesus diz, isso não passa impune. Portanto, não despreze a nenhum deles, porque quem os recebe, me recebe. Quem os aceita, me aceita. Quem os acolhe, me acolhe. Quem quiser aceitar Jesus, aceite o próximo. Quem não quiser aceitar Jesus, não adianta levantar a mão e ser batizado. Se não aceitar o próximo, não aceita Jesus. Está perdido, está fora, meu amigo. Mas isso ninguém te ensinou até o dia de hoje, ou até recentemente, quando você começou a aprender comigo. Isso é aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus tendo gente, sem estar numa ilha deserta ou numa solitária, tendo gente para conviver. Ninguém aceita Jesus sem aceitar o próximo. Não é concordar com todo o próximo, mas é considerar e acolher a todo o próximo como manifestação daquilo que Deus ama e eu devo amar também.